Terça Ortopédica no ar! Eu sou o Dr. Eric Cury, hoje vamos falar sobre entorses. Entorses são um diagnóstico ortopédico. Um entorse é quando a gente machuca uma articulação e tem uma lesão essencialmente ligamentar. Então vamos lá. Nossas articulações são formadas por duas extremidades ósseas e elas são estabilizadas por ligamentos. Ligamentos são estruturas que vão de osso a osso e são inelásticos. Então os ligamentos limitam o movimento daquela articulação. Quando uma articulação dobra além do que ela é capaz, a primeira estrutura em risco são os ligamentos. Então, geralmente quando você tem um entorse do tornozelo, você vira o tornozelo mais do que ele é capaz e pode lesar ligamentos. Eu digo pode porque na verdade tem um cabo de guerra ali, para ver quem vai ceder primeiro. Pode ser que a lesão seja nos ligamentos ou pode ser que a lesão seja nos ossos. Então, o mesmo mecanismo de trauma, que seria um trauma torsional do tornozelo, pode levar a um entorse do tornozelo ou a uma fratura do tornozelo. É verdade que quando tem uma fratura, quando quebra o osso, também pode machucar ligamentos, mas a gente chama isso de fratura, já não é mais um entorse. Os entorses podem acometer qualquer articulação do corpo. Existem entorses dos dedos, dos punhos, do cotovelo, joelho, tornozelos, mas o mais comum são dos tornozelos, joelhos, punhos e dedos, tá? Então, como é que funciona na prática? Na prática, o paciente sofre algum trauma, seja praticando um esporte ou algum acidente, vai sentir dor e junto com isso alguns sinais inflamatórios, como edema, né, um inchaço, pode ter uma equimose, que é o roxo, dor, claro, e perda de função, a gente fala, então não consegue mais usar aquela articulação. Muitas vezes o paciente procura o pronto-socorro naquele mesmo momento, ou se não está tão comovente assim, pode marcar uma consulta no dia seguinte ou alguns dias depois. O médico ortopedista vai ouvir a história, examinar o paciente e ver se precisamos fazer exames complementares. Muitas vezes a gente vai precisar fazer uma radiografia. Algumas vezes, quando já sabe da fratura, a gente faz uma tomografia, que é um bom exame para estudar melhor os traços de fratura. Algumas vezes a gente pode fazer um ultrassom, que é um exame que consegue mostrar a parte ligamentar, a parte muscular. E em alguns casos a gente vai precisar de uma ressonância magnética, que é um exame que consegue mostrar melhor estruturas mais profundas, caracterizando bem aí partes moles, como ligamentos, cartilagens, enfim. Após o diagnóstico, iniciamos o tratamento. É verdade que algumas vezes, sem fechar completamente o diagnóstico, a gente já começa a tratar, né, durante a investigação. Então, o paciente passou no pronto atendimento, a gente fez um raio-x, descartou fraturas, descartou diagnósticos mais graves, mas está suspeitando de uma lesão ligamentar, ou seja, de um entorse mais grave, a gente já pode imobilizar aquela articulação, com uma órtese, por exemplo, com um RoboFoot, orientar bastante gelo no começo, compressão seria uma boa, anti-inflamatórios conforme dor, e o paciente vai fazer a ressonância magnética ou outro exame mais para frente. E depois volta com o médico. Então a gente já começa o tratamento sem exatamente ter terminado a investigação diagnóstica. Muitas vezes esses pacientes precisam fazer fisioterapia. E são raros os casos de entorse que a gente precisa da cirurgia para fazer esse tratamento. Existem graus de gravidade aí da lesão ligamentar, né? Então, lesões mais graves ou até lesões crônicas. O paciente tem entorse de repetição do tornozelo, por exemplo, jogador de basquete, jogador de vôlei que tem muito entorse, entorses de alta energia, né? Às vezes evoluem com instabilidade da articulação. Se a articulação torna-se instável, ela já não fica mais no lugar, o que acontece? Além do paciente ter dor e estar sujeito a novos entorses, essa hipermobilidade da articulação coloca em risco a cartilagem articular e isso pode fazer com que o paciente evolua com artrose. Então, o tratamento de lesões ligamentares graves também visa a prevenção de aquela articulação evoluir com artrose. Espero que tenham entendido aí, que eu
tenha conseguido passar um panorama geral sobre o que são entorses. Entorses são lesões potencialmente graves sim, mas a grande maioria são leves, recuperam super bem, não deixam nenhuma sequela. Eu sou o Dr. Eric Curi, obrigado pelo seu tempo e até uma próxima edição.